Esses dias eu tava indo pro clube fazer o meu teste do CR, a minha prova prática do CR. E no caminho, pra quem não sabe o que é isso, é o teste pra eu ser CAC, né? Caçador, atirador, colecionador. Acho que eu não vou falar o nome do equipamento que eu posso portar aqui, porque que eu posso ter em casa, né? Porque o outro pode me dar algum problema, né? Vamos evitar. Mas eu tava indo fazer essa prova e essa prova ela me permite ter, né, tem toda uma burocracia, óbvio, mas dando tudo certo, ela me permite ter o meu equipamento em casa ou levar para caçada, enfim, pro stand. Só que eu não posso andar com ele na rua aqui, né, velado. E aí eu perguntei, Paulo, era um parceiro meu que estava indo comigo. Tá uma merda muito, mas muito federal assim. Ele é um cara já experiente, né? Uma merda. E eu, iniciante, já perguntando carro é pergunta besta de iniciante. Falei, dá uma merda muito federal, mas muito federal. Se a polícia me para e eu tô com o equipamento do CAC velado, velado que a gente fala que tá escondidinho assim dentro da calça. Ele falou, cara, é federal, sim, federal, não, não. Eu falei, tá, moço, preso? Ele, é. Falei, Paulo, o que qualifica uma merda federal pra você? Porque ser preso pra mim beira uma das piores coisas que podem acontecer na minha vida. Ele falou, cara, depende de você, né? O que você tem aí de concepção de merda federal. Mas, enfim, o problema é que você estando totalmente certo, você tem, por exemplo, o porte da arma. Ou falei o nome, ah, foda-se. Você tem o porte do equipamento e tá na rua com tudo legalizado, tananã, tananã, pode ser que dê algo errado e você vá pra delegacia, você seja preso, você, enfim. E eu falei, é, realmente. Ele falou, cara, se você tiver com um canivete, por exemplo, pode dar uma merda e você ser preso por isso. Existe essa possibilidade. Você tem que estar preparado para o pior. E quando ele falou isso, eu parei para pensar em muitas coisas que eu sempre usei esse pensamento. Você tem que estar. Eu tenho até tatuado isso aqui no meu braço. Preparado para o pior, esperando pelo melhor. É uma frase que rege muito da minha vida. E desde muito tempo. E eu nunca pensei em imprimir esse pensamento nessa situação. Ou, enfim, existem diversas situações que às vezes a gente não consegue pensar nessa possibilidade. E isso é uma prática eterna pro resto da vida. A gente vai exercitando isso para sempre. Mas quando ele falou, eu lembrei que, cara, em 2019 eu fundei a minha primeira empresa com um grande amigo Léo e a gente tinha certeza que ia quebrar. Mas certeza, tipo, mano, vamos começar a empreender, tal, mas a gente vai quebrar em algum momento. Porque a gente sabia que a história de todos os grandes empreendedores, de todo mundo, em algum momento eles quebraram. E o que isso significa? Que a gente desde cedo estava ali preparando a nossa cabecinha, a nossa cachola para o momento ruim. Pedro, você não acreditava na sua empresa, você não acreditava no seu trabalho? Meu irmão, eu acreditava no ponto que eu tinha certeza que eu ia ficar milionário com a minha empresa. Eu estou usando a empresa como exemplo aqui, mas esse vídeo não é sobre o negócio. Sim, se encaixa também, você pode usar esse pensamento, mas não é sobre isso, é um exemplo. A gente tinha certeza que ia ficar milionário. E poderia ser que em algum momento a gente vendesse a empresa, a gente realmente ficasse muito rico e investisse em uma outra coisa e essa outra coisa desse errado e a gente quebrasse. Mas a gente sabia que em algum momento da nossa trajetória ia dar tudo errado. A gente tinha essa total certeza. E a gente foi se preparando para isso. Mas não éramos maduros o suficiente para nos prepararmos financeiramente para isso. Nos preparamos psicologicamente. Em 2023, ali meados de 2023 para o final, a gente quebrou. Em 2021 para 2022 foi a época que eu mais ganhei grana na minha vida, mas eu tinha 21, 22 anos, então eu era, além de inconsequente, eu não tinha ganhado uma grana expressiva antes disso, então o que viesse dali para frente era a mais, né? Porque era menos 10 antes. E aí a gente, em 2023, quebrou. Não foi o quebrar de declarar falência da empresa, a gente quebrou e falou, mano,
essa empresa não vai dar lucro para a gente mais. A gente fez tudo errado, nesse momento a gente errou. Não que a gente tenha feito tudo errado sempre, mas naquele momento a gente errou. E a gente tinha que mudar o plano, né? Mas não adiantava tentar seguir com aquele sonho daquela empresa, daquela forma, só porque a gente gostava do nome. Então a gente decidiu deixá-la de lado, né? Acabar com a empresa. Mas quando a gente botou o pé no chão para decidir isso, eu já estava extremamente endividado. Os dois sócios, que eram o Léo e o Marcos, também já não estavam bem. E a empresa estava endividada. E a gente ficou meio perdido, na real. Porque não adianta, por mais que você se prepare para uma situação ruim, não é como um videogame que quando chega aquela situação ruim, agora eu sei o que fazer. Não, você fica mal, aquilo te abala psicologicamente. Eu fiquei super preocupado, por exemplo, com o meu relacionamento, que estava ali no início e que eu não queria que isso fosse abalado porque eu tinha certeza que aquela mulher ela era a mulher que eu queria pro resto da minha vida. Eu falei, cara, eu não posso deixar isso abalar, eu não posso deixar isso me abalar e me tornar um completo inútil daqui pra frente. Tudo passa na sua cabeça naquele momento. Mas a gente, né, durou pouco tempo esse desespero, graças a Deus. Deixa eu tomar um café aqui. Durou pouco. Comendo bigode. Durou pouco tempo esse desespero, porque a gente se preparou psicologicamente para isso. Por mais que não tenha sido maduro para se preparar financeiramente, a gente se preparou psicologicamente. Isso fez com que a gente tivesse uma reação rápida. A gente teve um momento ruim, desespero, cara, o que eu vou fazer? Acabou a vida. E no momento, cara, beleza. A vida não acabou. Foi uma empresa, talvez uma de muitas que a gente vai ter. E a gente precisa seguir um novo caminho. Desfizemos a sociedade. O Léo e o Marcos, eles continuam sócios, né, em uma outra estrutura de empresa. Eu abri a minha produtora naquele momento. Eu já fazia vídeo, mas era vídeo dentro do trabalho ali, sabe? Não era a minha produtora crescendo o meu nome, crescendo o meu trabalho, enfim. O meu trabalho não era o ponto principal e era uma coisa que eu queria fazer. Então, naquele momento, tudo mudou, a gente se dividiu, demorou um tempo, 2024 inteiro praticamente, para eu voltar a ter dinheiro, né, pagar minhas dívidas e falar, cara, beleza, agora eu tô confortável. Agora em 2025, graças a Deus, já estou num momento melhor da minha vida e eu tenho certeza que daqui para frente só vai melhorar, em algum momento vai ter coisa ruim, enfim, mas é isso, estamos aí para isso, e essa que é a vida. Mas qual que é o X da questão, por que que eu estou contando isso para vocês? Eu sempre pensei, inclusive eu tenho tatuado aqui no braço, igual o Tito, sabe por que as pessoas... aqui tá preparado para o pior, esperando pelo melhor. É uma frase que eu aprendi lá no início da minha empresa, e as coisas ruins sempre vão acontecer. E essa é a moral da história que eu quero chegar. As coisas ruins elas vão acontecer na sua vida. Não importa o quão encaminhado você está, o quão feliz você está, o quão triste você está. Não importa, as coisas ruins vão acontecer. O que muda é a forma que você vai encarar essas coisas ruins. A forma que você se preparou para essas coisas ruins. E aí, preparar, eu digo, tanto psicologicamente, quanto se preparar da forma que eu não me preparei financeiramente. Mas a partir do momento que a gente entende que as coisas ruins vão acontecer, e dessas coisas ruins sempre vão sair coisas boas, sempre, sem exceção. Por pior que seja a situação, mas pior, em algum momento você vai tirar algo bom dali, algo que você aprendeu, algo que você foi obrigado a aprender para lidar com aquela situação. Em algum outro momento você vai ajudar uma pessoa com aquele aprendizado seu, ou algo pior ainda vai acontecer com você, só que você vai estar mais preparado e menos abalado para lidar com aquela coisa. Existe um conceito que eu aprendi há pouco tempo de um psicólogo que, se eu não me engano, o nome dele é Jason Rutter. Eu vou botar na legenda aqui, mas eu não lembro exatamente o nome dele, acho que é esse. Um psicólogo americano que estuda comportamento social das pessoas. E ele criou o conceito de locus interno e locus externo.
E, basicamente, resumidamente, superficialmente, isso significa o locus externo é a sua forma de ver o mundo, de, mais explicativa, mais explicado nesse sentido de no externo você está ciente ou você acredita que as coisas ruins, as circunstâncias que você vive, as coisas ruins que acontecem na sua vida, tudo está linkado a fatores e agentes externos. Mano, a luz mudou aqui pra caramba já, né? Tá escurecendo, mas vida que segue. Tudo está relacionado a agentes externos. Então, sorte, azar, astros, cosmos, planetas, signo, enfim, você culpa o externo pelas coisas que acontecem na sua vida. Isso faz com que você, de alguma forma, perca o controle das coisas, você acredita que você perde o controle das coisas, da sua vida, mas você se torna mais tranquilo, porque você não está preocupado e não está se culpando pelas coisas que aconteceram. O locus interno é exatamente o contrário disso, onde você agarra para você toda a culpa e toda a responsabilidade do que acontece na sua vida. E a gente nasce com tendência a um desses lados, tanto por personalidade própria, quanto influência cultural da sociedade que a gente vive, o meio que a gente vive, sua família, seus amigos, sua escola. Isso tudo constrói esse conceito dentro de você. Eu, hoje, entendo que eu era totalmente inclinado a acreditar que as coisas externas eram totalmente culpadas ou influentes no que aconteceu na minha vida. E todo período que eu acreditei nisso, de certa forma, eu me esquivei e fugi de muitas responsabilidades que eu teria. E a partir do momento que eu comecei a mudar esse pensamento, a minha vida começou a andar. Porque eu comecei a entender que, mano, a vida real não é assim, não é esse conto de fadas. E quando você entende isso, que você tem ali a culpa e a responsabilidade e o poder, além de tudo, acho que essa é a principal palavra, o poder de mudar as coisas na sua vida, o poder de aprender, o poder de lidar com aquilo, de mudar aquilo. A partir do momento que você aprende isso, tudo muda porque você consegue você pega as rédeas da sua vida, você começa a ter domínio e não deixar a vida te levar. Eu tô falando, dando essa volta toda, para chegar no ponto-chave que é as coisas ruins vão acontecer na sua vida. Então, pegue a responsabilidade delas para você. Mano, minha empresa quebrou, a culpa é minha. O meu relacionamento deu certo, a culpa é minha. Mas eu não falo para você pegar isso e se vitimizar e se achar um merda, se achar um bosta, achar que você não faz nada direito. É pelo contrário. Pensar assim é o que não vai te deixar pessimista. Por quê? Porque você vai pensar, a culpa é minha, eu posso mudar. Eu errei aqui, eu consigo melhorar. Quando eu falei a primeira vez com a minha namorada sobre esse pensamento, parecia, esse pensamento de estar preparado para o pior, parecia que isso me tornava uma pessoa pessimista. Mas, pelo contrário, isso me tornou otimista. Porque eu falei, mano, a coisa ruim vai acontecer, mas e aí? Eu não tenho pra onde fugir. É isso, pô, essa é a vida. Eu vou encarar, eu vou passar, eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa muito melhor depois disso. E hoje a gente tem vivido uma onda de desconstrução masculina. Eu tô falando masculina porque, enfim, a maior parte do meu público é homem, pelo menos no Instagram, que a gente nem tem público no YouTube ainda, né? Mas se for uma mulher que estiver assistindo, você vai entender todo o conceito mesmo assim. A gente passou por uma fase, a minha geração, por exemplo, foi, nossa, extremamente atingida por isso. Fase da desconstrução do homem, onde a gente tirava toda a responsabilidade e dever do homem de cumprir algumas coisas, né, de ser coisas, de prover segurança, não só dinheiro, mas segurança, de saber operar máquinas, de saber fazer atividades de casa, de saber fazer atividades externas, enfim. A gente foi tirando.
essa responsabilidade do homem. Mais um café. Isso, aos poucos, foi uma construção que começou a ser feita na nossa cabeça, na cabeça principalmente da minha geração e antes da minha geração. Enfim, a partir daí só piora. Foi uma construção que começou a ser feita onde a gente se ausentava da responsabilidade das coisas. E eu fui vítima dessa construção por muito tempo. Eu fui uma pessoa vitimista na minha adolescência ali, um pouco antes, bem vitimista, bem tipo, ai, o mundo é ruim, ai, não sei o que, ai, eu não sou bom, eu não sou inteligente. E todo esse tempo que eu pensava isso, eu não mudei, não mudei. A partir do momento que eu mudei o meu pensamento, a minha forma de encarar a vida, encarar os problemas, eu mudei. Então, se você tá nessa fase de tentar culpar as coisas, culpar a vida, ou você tá tentando mudar isso porque não foi de uma hora para outra que eu mudei, cara, pensa que realmente você só vai evoluir, você só vai melhorar a sua vida, melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua vida no contexto geral, quando você toma a culpa para si. De novo, não de forma vitimista. Você vai precisar tomar essa culpa e aprender com ela. Aprender o que você pode melhorar. Para que no próximo problema, na próxima barreira da sua vida, você não seja abalado por aquilo de uma forma tão poderosa. Você vai ser abalado. Não adianta. As coisas ruins estão aqui para abalar a gente. Eu sempre uso uma analogia que eu acho muito foda, que é a analogia da guerra. A guerra, bom, talvez uma das piores coisas que se podem acontecer na vida, né, no mundo. E são duas potências ou mais gigantescas botando pessoas sem valor para eles para lutar, guerrear entre si, se matar, e é uma onda de morte gigantesca. Mas nessa situação extremamente ruim, nessa guerra, nessa matança, foi aí que foi criado coisas, soluções que a gente usa até hoje, coisas que nos ajudam até hoje. Dentre elas, GPS, internet, telefone, ligação, tudo foi inventado na guerra, em prol de sobreviver. Soluções para que você pudesse sobreviver, para que os soldados pudessem sobreviver. Ajudou ali naquele momento, mas talvez eles não tivessem dimensão do quanto aquilo ia ajudar o resto da humanidade, quanto aquilo ia facilitar a vida de muita gente. E assim como é na guerra, é na nossa vida. A gente vai passar por situações péssimas, que a gente por algum momento pode pensar que não tem saída, que não tem o que fazer, mas é daquela situação ruim, daquela desgraça, que você vai tirar os melhores ensinamentos para sua vida, que você vai tirar o melhor crescimento, o maior crescimento, a maior maturidade. É dali que sai a maturidade, dali que sai a sua evolução. Você não evolui nos dias bons, você evolui nos dias ruins, aprendendo a lidar com eles. Um tempo atrás me perguntaram, cara, eu tenho uma dificuldade grande, velho, de conseguir lidar com as coisas, tá ligado? Por mais que não pareçam tão grandes, pra mim elas são enormes e se tornam um monstro na minha frente. E aí eu fiquei pensando nisso e eu pensei, cara, os problemas que ele me contava pareciam ser muito simples pra eu lidar, mas pra ele eram difíceis. E assim como talvez problemas que pra ele são fáceis, pra mim podem ser difíceis. Mas eu passei por experiências diferentes que ele, enfim. Mas eu entendi que o problema, pra gente lidar com o problema, não basta só a gente ter essa mentalidade, pô, não, agora pode vir problema que eu vou ser o tanque de guerra que vou atropelar. Ótimo que você está pensando assim. Mas a gente precisa estudar a forma como a vida funciona, estudar um pouco de como as pessoas funcionam, como elas pensam, como a sociedade funciona, estudar formas de lidar com isso. Né? O que você está vendo aqui nesse vídeo
é uma forma de te ajudar. É um vídeo que eu vi em algum momento, alguém falando sobre esse assunto, uma conversa que eu tive com um amigo e me ajudou muito. Então, eu estar conversando sobre isso aqui é para talvez ajudar alguém que não teve a oportunidade de ter essa conversa com um amigo ou com um pai e precisava escutar isso, né? Eu precisei escutar isso em algum momento, isso abriu minha cabeça. Mas a partir daí eu continuei estudando, continuei entendendo sobre conceitos filosóficos, sociais, que às vezes parecem meio batidos, por exemplo, resiliência, por exemplo, estoicismo, são coisas que às vezes a gente tanto escuta que começa a deixar de lado, mano, tanta gente chata falando sobre isso, mas quando você começa a estudar, entender um pouco do conceito, entender o que que é aquilo de verdade, ele simplesmente facilita a sua forma de lidar com a vida, de lidar com os problemas. E para contextualizar, não importa, não é o ter um problema que vai te fazer ser maduro, é aprender a lidar com ele. E a gente não aprende a lidar com ele, tipo, um problema, vou mexer aqui o saquinho, vou tirar um papelzinho, vou ver como é que eu vou lidar com ele. Não é assim, tá ligado? Não é um sorteio. É um aprendizado, tem altos e baixos, enfim. Mas você precisa correr atrás do aprendizado, talvez ter conversas como essa com seus amigos, evoluir, pensar, falar sobre coisas ruins, falar sobre coisas boas, como lidar com elas, falar sobre estoicismo, é uma coisa legal. Mas o ponto é, não é só ter o problema que vai te fazer ser melhor e mais maduro. É saber lidar com ele. Para saber lidar com ele, você precisa ir em busca do conhecimento de pessoas que talvez já lidaram com esse problema, ou pessoas que estudaram esses casos e criaram conceitos e tudo isso deixa tudo mais claro na sua cabeça. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu não sei se esse vídeo não tem roteiro, eu não sei se eu estou sendo redundante, repetitivo, mas é só uma conversa que eu gostaria de ter tido talvez mais cedo na minha vida, mas graças a Deus que eu tive em algum momento, né, esse diálogo com um amigo, não pude ter com meu pai porque ele faleceu um pouco mais cedo do que eu amadureci para poder conversar sobre isso, mas independente de estar sendo redundante, de estar sendo repetitivo, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem e acrescentar alguma coisa na sua vida. Se eu conseguir te ajudar, né, e se eu conseguir passar o recado e me fazer claro, obrigado por estar aqui até o final. E se você passou por algum momento da sua vida e aprendeu algo novo para ter que lidar com aquilo, deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Se você discorda de mim também, vamos deixar educadamente nos comentários para que a gente possa ter um diálogo. Isso aqui é maravilhoso. Adoro quando alguém discorda de mim, eu consigo entender um outro ponto de vista e começar a evoluir mais. É isso, né? Não sei quanto tempo desse vídeo, espero que não tenha ficado chato para você. E se você assistiu lavando a louça, obrigado, eu também faço isso assistindo outras pessoas fazendo esse mesmo vídeo. Um abraço, tamo junto.